jovens, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Se Acalme Jovem, um lugar de cultura, lazer, descontração e educação, e tentando sempre responder as questões inerentes aos estudantes do meu Brasil imenso. Nesse dia lindo de sol, estamos aqui para discutir um assunto que eu acho muito legal, muito interessante, mas que causa uma certa confusão quando os alunos se deparam com esse tipo de escrita literária. O crônica e conto. Aí você vai falar, professor, é tudo a mesma coisa? É um caminhão cheio de melancias, ou seja, há uma certa diferença entre conto e crônica. E hoje nós vamos entender essas diferenças. Crônica e conto. Como vivem? Como se alimentam? Como se reproduzem? Isso é o tema da nossa aula de hoje. Bom, vamos começar então pelo conto, que é, às vezes, o que causa mais, assim, confusão na cabeça dos estudantes. Anotem aí para vocês entenderem as diferenças. Depois eu vou também colocar no link da descrição as diferenças específicas entre elas, para ficar bem claro, para vocês nunca mais esquecerem. Conto é uma narração, ou seja, é uma narrativa literária, curta, com poucos personagens. Às vezes pode ser que em alguns momentos elas sejam muitos personagens, mas nem todos têm uma fala específica dentro dessa trama. O tempo, ele é localizado naquele contexto, né, dentro da narrativa que se quer discutir. Existe um único conflito, ou seja, o conflito ele orbita em torno dos personagens, e além disso, ele tem uma outra especificidade. Os personagens, eles podem ser humanos e não humanos. Se vocês não se recordam, tivemos um filme recente, A Bela e a Fera. A DreamWorks fez uma nova repaginada da Bela e a Fera, e nós tínhamos, né, a Xícara, o Pires, o candelabro, o piano, o guarda-roupa, né, entre outros personagens que se misturavam entre humanos e não humanos. Eles, obviamente, no final do filme acabam virando humanos por causa do feitiço que é tirado, mas boa parte do filme eles são não humanos. Essa narrativa, como eu disse, ela vai ter esse espaço de tempo, ou seja, ela vai orbitar entre esse espaço de tempo. Vamos ter um único conflito, como eu disse, e o clímax, que não é marca de eletrodoméstico, é o clímax, é o ápice, né? Voltando lá na Bela e a Fera, que eu estava dando exemplo, a Bela, como o próprio nome diz, é uma moça belíssima que troca de lugar com o pai, que por acaso vai pegar uma rosa no castelo do cara que era uma fera, e ela vai e fica no lugar dele e se apaixona por ele, com ele transfigurado de fera, e aí a moça acaba se casando com ele, né? O clímax da história é quando ele morre por ela, ele toma um tiro por ela. Gente, eu estou imaginando a cena. Oh, Romeu, não é Romeu, não, é a fera. Ai, nossa, você tomou um tiro por mim, nossa, estou assim, estou estupefada de amor por você. Aí ela vai lá e dá um beijo nele, e ele, por passe de mágica, um toque vem, não sei da onde, que vem da feiticeira, né? Porque a feiticeira que pôs um feitiço nele, e ele volta como um príncipe loiro, alvo, rico. Deixa pra lá, vamos parar de falar disso, porque já deu. Muito bem, é isso. Conto é isso. E dentro desse aspecto de conto, nós vamos ter o narrador, né? São três tipos: o narrador que faz parte da história, ou seja, ele vai também ser um personagem que ao mesmo tempo vai narrar, ou
você vai ter ou ele vai ser um narrador observador, ou seja, ele não tem consciência do que acontece com os personagens, ele vai ficar igual aquela pessoa que observa aquele jogo de tabuleiro e fica pensando, mas será que ele vai? Será que ele não vai? Ah, ele não tomou banho hoje. Olha, nossa, olha lá, a pessoa não penteou o cabelo. Entenderam? É mais ou menos isso. E tem o narrador onisciente, é aquele cara que está narrando e tem consciência das ações dos personagens. Então, dentro dessa narrativa, nós vamos ter essas especificidades, né? Então, não queira que num conto de fadas, por exemplo, haja outro conflito, né? Além da beleza, vai haver somente aquele conflito, vai ficar ali, restrito aos personagens, restrito à narrativa. O conto tem começo, meio e fim. Geralmente, nos contos de fada, por exemplo, nós vamos ter o fim sempre feliz, né? O casamento da Bela e a Fera no castelo, ela com aquele vestido volumoso, né? Aquela beleza, aquele luxo, Nossa, é uma coisa sensacional, né? Dá vontade da gente morder a língua de raiva quando vê aquilo. Ou podemos ter um outro tipo também de conto, que é o conto de terror, que é aquele conto que você fica assim, né, que você não sabe o que vai acontecer no final, não tem indícios do que vai acontecer no final, não é? O conflito, o clímax a gente não tem, porque ele vai se desenrolando aí ao longo da história. E o conto fabuloso, que é um conto que Machado de Assis escrevia muito, inclusive eu vou deixar aí no link da descrição um conto bem legal do Machado, Pai contra Mãe, que tem uma especificidade muito interessante, que é a questão de ele pegar uma questão, um acontecimento social, né, dialogar com os personagens, né? O conto fabuloso, ele vai pegar acontecimentos ali históricos ou próximos e vai anexar aos personagens. Mas vai seguir a mesma estrutura, né? Começo, meio e fim. E o clímax do conto fabuloso geralmente não tem. Não é igual o conto de fada, né, que tem o ápice, né, que o cara toma o tiro e, não, o conto fabuloso, ele vai terminar ali com uma coisa, desfecha a história, acaba ali e ponto final, e a gente não sabe o que vai acontecer depois, porque fica na nossa imaginação. Tá certo? A crônica, por sua vez, ela também é um estilo literário, ela pode também apresentar em uma narrativa curta, né? Não se alonga, só que a crônica, diferentemente do conto, ela vai conter aí aspectos sociais mais substanciais, não é? Quem nunca ouviu falar aí das crônicas de Olavo Bilac, por exemplo, que escrevia crônicas para os jornais da época, os folhetins, né? Ela é um tipo de narração literária que a gente chama de jornalística, né? É um texto jornalístico que vai pegar elementos da sociedade. Nem sempre a gente vai ter personagens, às vezes podemos até ter, mas não é muito comum a gente ver personagens nessa narrativa, e ele vai pegar elementos, como eu disse, do cotidiano e vão colocar isso numa sequência, né? Eles vão dar uma sequência linear da escrita. Outra característica muito importante também é que a crônica, ela além de ter uma narrativa curta, com um espaço reduzido, e lidar com o cotidiano, ele vai ter uma linguagem simples e coloquial, ou seja, a gente pode ler uma crônica com nós vai, nós volta, mas aí vocês têm que entender que não é uma licença poética, algo que é proposital, é para se falar uma narrativa regionalizada,
para que a pessoa que esteja lendo a crônica, ele consiga entender que o cronista está falando ali do seu cotidiano. Quem assiste o jornal, principalmente aquele jornal que passa na Rede Globo tarde da noite, vê as crônicas do Alexandre Garcia, tem um outro lá que eu esqueci o nome dele também, que é um tiozinho que parece que tomou um choque, eu esqueci o nome dele agora, me desculpem, é um lapso, mas ele também vem com essas crônicas, ele pega fatos do dia, não é? E coloca dentro de uma narrativa que nesse caso aí ele vai citar nomes, ou seja, ele vai inserir personagens, mas ele vai começar, desenvolver e terminar numa sequência curta, trazendo aí bordões ou narrativas regionais, uma linguagem que é entendível para a pessoa que está ouvindo ou lendo. Dentro das características, dos tipos de crônica, nós temos a jornalística, como eu já falei para vocês, que é muito comum a gente ver em jornais, em mídias televisivas, até em redes sociais. Essa crônica, as pessoas às vezes pegam a crônica e jogam lá, e aí, como eu tinha indicado para vocês, o Machado de Assis com o pai e com outra mãe. Machado de Assis, inclusive, escreveu algumas crônicas. Lima Barreto também ficou muito famoso por escrever crônicas. E Olavo Bilac, que foi o cerne, né? É um dos caras mais citados aí, um dos cronistas mais famosos, e inclusive estudado muito aí por várias disciplinas, em vários cursos superiores. Como eu estava dizendo, tem a crônica jornalística, tem a crônica histórica, que vai elencar, vai trazer de forma linear alguns acontecimentos históricos, não é? Para dar à luz aí, talvez, de um passado que pode ser aí contextualizado com o presente, né? Nós sabemos que a história, presente e passado andam lado a lado, né? Mas a crônica histórica, ela vai sempre usar elementos do passado, elementos históricos, e vão se alinhar com situações do cotidiano. A outra, o terceiro e último tipo de crônica é a crônica humorística. Essa vai ter aquela pitada, aquele humor sarcástico, que geralmente vai falar sobre política, sobre cotidiano, sobre coisas que acontecem em redes sociais e mesmo em mídias, né? Então se pega, às vezes, alguma coisa que determinado político falou e cria-se uma crônica em cima daquilo, usando ele como personagem cerne e fazendo uma sátira. Geralmente a crônica humorística, ela tem essa sátira, essa coisa de você tirar um barato do cara, e às vezes o cara não está nem entendendo que você está tirando um barato com ele. Bom, dentro desses três tipos, os mais comuns são as jornalísticas, como eu disse para vocês, e as humorísticas. As históricas, a gente tem algumas especificidades, né? Por exemplo, quem estuda a área de humanas vai ler crônicas voltadas mais para os fatos históricos, e o pessoal comum, né, a população comum, a sociedade como um todo, vai ter mais acesso às crônicas jornalísticas e humorísticas. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Se vocês quiserem que eu grave outro vídeo explicando melhor sobre isso, ou de forma separada, deixem nos comentários, ou nas redes sociais, ou até aqui mesmo, ou nos outros meios de comunicação que vocês têm comigo. Vocês deixem lá, que eu volto depois com outro vídeo explicando melhor, ou respondo aí os questionamentos que surgirem. Então, quem gostou, deixa um like aí, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais vídeos, e espero que vocês fiquem bem, espero que vocês não se aglomerem e não saiam na rua sem máscara, e não deixem de usar o álcool gel. Obrigada pela atenção, tchau, fui!